Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rosângela, sou psicóloga, sou esposa do Edson há mais de 20 anos. Na verdade, nós vamos falar então, a pedidos aí, sobre fim de relacionamento. Então, vamos falar sobre o que fazer após o término de um relacionamento. E eu vou então passar também algumas dicas de como a gente faz aí para que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Nós entendemos que não é fácil, não é verdade? Quem nunca passou por isso? O término de um relacionamento, ele é muito difícil. Na verdade, eu já ouvi relatos de pessoas na clínica que sofreram muito mais quando terminaram o relacionamento do que quando passaram aí pelo momento de dor no luto. E assim, muitas vezes pessoas da família, pessoas muito próximas, né, faleceram e as pessoas relatam então que a dor foi menor que naquele momento em que elas precisaram terminar um relacionamento ou então que alguém terminou com elas. Então realmente a gente entende que é muito difícil, obviamente, né, que depende aí das características de personalidade de cada pessoa, porque nós reagimos de formas diferenciadas, mas dependendo aí das características da pessoa, o sofrimento ele é muito intenso. Então eu quero falar para vocês que existem aí as etapas. Eu quero falar sobre cada etapa e então posteriormente eu quero então passar algumas dicas de como você faz para que você consiga aí amenizar esse sofrimento tão terrível. Segundo então os neurocientistas, a dor de término de uma relação, ela é muito similar à dor física. Eles colocam que fizeram alguns estudos em que demonstrou então que os mesmos circuitos cerebrais da dor são ativados quando a gente termina um relacionamento. Olha só que interessante. Então é como se você, na verdade, tivesse se machucado, como se você tivesse uma dor muito forte em algum membro do teu corpo. Então a dor do amor, ela é similar à dor física. Então é por isso que algumas pessoas têm tanta sofrência. É muito triste, né? Não é fácil. Principalmente aí quando você de repente constitui uma família com aquela pessoa, né? Você tem filhos, muitas vezes você ficou anos nesse relacionamento e de repente então ele acaba. Eu já ouvi relatos inclusive de pessoas que estavam preparadas aí para a separação, né? Que ficaram assim um tempo se organizando e mesmo assim o vazio é terrível, a dor é terrível. Por quê? Porque a gente vai então formando a nossa personalidade ali entrelaçada com a da outra pessoa. E muitas vezes a gente não sabe nem separar quem é a outra pessoa e quem é a gente. E quando então existe essa ruptura, o sofrimento é muito grande. Então, os neurocientistas, eles colocam também que quando você está sofrendo por amor, é como se você estivesse alcoolizado. Olha que interessante. E eles colocam também que você pode sentir a mesma coisa como se você estivesse na abstinência por uma droga. E aí eu quero fazer um parênteses para vocês, para que você tome muito cuidado, né, nas suas atitudes quando você estiver sofrendo. Porque você, como no teu cérebro, é como se você estivesse alcoolizado ou como se você estivesse em abstinência, o que acontece? A gente não toma boas decisões. E um outro fator interessante é que o que a gente faz, o que as pessoas fazem quando elas estão na abstinência? Elas buscam migalhas.
E eu quero assim te pedir, não busque migalhas, sabe? Se valorize, olha as possibilidades que você tem de ser feliz na tua vida, sabe? Olha para você, se perceba enquanto indivíduo maravilhoso que você é. Não existe ninguém no mundo mais especial que você. Então é muito importante que você entenda isso, para que você consiga realmente superar essa dor. Ela pode ser traumática, né? Nós precisamos então vivenciar o momento do luto, mas é muito importante que a gente tenha em mente o valor que nós temos, o valor que nós temos enquanto ser humano. Nós somos únicos, nós merecemos sim ser felizes, tá certo? Então eu quero passar para vocês aí as etapas. Então a primeira etapa, quando você termina um relacionamento, quando alguém termina um relacionamento com você, a primeira etapa é a negação. Você nega, é natural, né, porque faz parte do processo. Aí você acha que não terminou, que vocês vão voltar, que tudo vai funcionar, que tudo vai ser como era antes. Então, negar é uma das coisas que acontece no primeiro momento. O segundo momento, né? Então, a segunda etapa é a etapa da tristeza. E muitas vezes, dependendo então da pessoa, obviamente, como a gente já falou anteriormente, né? A etapa da tristeza, ela é tão profunda que realmente muitas vezes é mais forte do que se você realmente tivesse perdido alguém, se alguém tivesse morrido. Então a tristeza é muito profunda, muitas pessoas então podem até entrar numa depressão. Aí é muito importante então tomar cuidado, porque algumas pessoas elas acabam entrando em algum tipo de vício. Elas podem ficar sem comer, elas podem comer em excesso. Então, na etapa da tristeza, é muito importante também que a pessoa não se isole. Eu sei que às vezes as pessoas dizem assim, mas saia, vai se divertir. E a pessoa não tem condições psicológicas, então, para se divertir no momento de tristeza profunda. Mas é muito importante que você tome consciência, né, de que você vai passar por um momento da dor, do sofrimento, dessa tristeza profunda, mas você vai sim sair dessa. E então o terceiro momento é o momento da culpa. A pessoa se sente culpada, porque aí vem o e se, né? Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito isso, e aí ela acaba se culpando e muitas vezes culpando a outra pessoa também. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, no relacionamento não existe culpados. No final de um relacionamento, não existe culpado, porque assim, o relacionamento ele é feito de duas pessoas. Então não puxa a responsabilidade só para você. Se não deu certo, não existe culpados, existe pessoas que foram responsáveis. Então não pegue essa responsabilidade só para você, não jogue a responsabilidade também para cima do outro. Entenda que a vida é assim, que muitas vezes os relacionamentos funcionam e não é porque não funcionou que não deu certo. Deu certo, você trouxe aprendizados, você conheceu uma pessoa a mais na tua vida. Então olhe para o lado positivo. E então uma outra etapa que eu diria que é uma das etapas que se for em equilíbrio, eu diria assim que é uma das minhas preferidas. Por quê? Porque nessa etapa então é o momento em que você se valoriza. Que é o momento da raiva. O momento da raiva, você vai começar a parar de olhar para o outro como o príncipe encantado, como a princesa. Ai, porque é a pessoa mais importante do mundo. Não, no momento da raiva, você cai na real e você então começa a olhar os pontos negativos da outra pessoa. Você começa a olhar também aquilo que ela não tem de tão bom assim. Então a raiva é importante porque aí você cai na real,
você para então de idolatrar o outro e você se volta um pouco para você. Percebam algumas pessoas que elas voltam para a academia, elas vão se cuidar, elas fazem coisas que elas não faziam quando elas estavam junto com a outra pessoa. Normalmente quando elas fazem isso é no momento da raiva. Por isso que eu digo que eu gosto do momento da raiva se ela for, né, equilibrada, porque se a raiva for em excesso, ela é prejudicial, porque você acaba fazendo besteira, né? Você acaba brigando com a outra pessoa, muitas vezes a outra pessoa já está reconstituindo a sua vida, e aí você, com raiva, você acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve. Então é muito importante que você tenha um equilíbrio, que essa raiva sirva para te impulsionar, para que você junte teus pedaços, até para que você consiga reconstruir um novo relacionamento. É muito importante então que você entenda que a pessoa ela faz parte do teu passado, que ela faz parte sim das páginas do teu passado, do livro da tua história do teu passado, mas que ela não faz mais parte do presente. E aí então você junta os teus pedaços para que você consiga entrar inteiro em outra relação. Tome muito cuidado, porque algumas pessoas elas entram em uma outra relação sem estarem prontas. E aí, na verdade, isso não é justo com a outra pessoa. Então, se reconstrua primeiro para que depois você consiga entrar inteiro em outra relação e ser feliz com a outra pessoa. Tá certo? Aí nós temos, né, a última etapa. A última etapa é fantástica, porque é aquele momento em que você vai aceitar o que aconteceu, que é a etapa da aceitação, que você começa então a se tornar consciente, que você começa a aceitar. E o que acontece quando você aceita? Né? Existe aquela brincadeira que a gente faz, né? Aceite que dói menos. E na verdade não deixa de estar certo, porque quando você tem aceitação, isso em todos os aspectos da nossa vida, você solta. E quando você solta, significa então que você se desprendeu, que você largou para o universo. E então o universo se encarrega de cuidar de você. Então, no momento que você tem aceitação, na verdade você está desapegando. E o desapego, ele é fantástico, porque é quando então existe essa ruptura e você começa a olhar para você. Tá ok? Então essas são as etapas. Eu quero falar um pouquinho para você, então, algumas dicas que são fundamentais para que você consiga aí sair da sofrência. Quero dizer assim que de amor ninguém morre, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Você não vai morrer porque você terminou um relacionamento, porque alguém terminou com você. Não, né? Você não vai morrer. Na verdade, a tua vida ela continua e ela pode ser fantástica, porque existe um leque de possibilidades muito grande. Eu até brinco, né, que tem aí algumas pessoas que falam assim que existe em torno de 4 almas gêmeas para cada pessoa. E eu brinco, né, que imagina se existe 4 almas gêmeas, de repente a tua nem apareceu ainda. Então é importante sim que você cuide, cuide para que você não mergulhe no sofrimento, sabe? Então uma das dicas que eu quero te dar, não fique olhando nas redes sociais, não fique olhando fotos, tá? Não fique perguntando para as outras pessoas sobre o ex, sobre a ex. Eu entendo que muitas vezes você está no mesmo círculo ali de amizades, e aí são os mesmos amigos, as mesmas amigas, e às vezes você acaba então querendo saber sobre o outro. Não faça isso com você. Se alguém te falar, você diz, olha, vamos sair, mas eu não gostaria de saber nada sobre a outra pessoa. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum.
Você não vai conseguir se reconstruir enquanto você estiver focado na outra pessoa, porque o foco precisa ser em você mesmo, em você mesma. Vá buscar um autoconhecimento, vai ver o que você gosta de fazer, faça a meditação da despedida. A meditação da despedida é fantástico porque no período noturno, a hora que você vai dormir, né, segundo alguns estudos, é a hora que você mais sofre, porque você começa a lembrar da pessoa. Então, por isso é importante que você aprenda a fazer a meditação da despedida. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas assim, se você não sabe fazer a meditação da despedida, quando você então deitar para dormir, você faça uma técnica de respiração profunda e procure então conversar com a outra pessoa no sentido de deixar que ela vá. Né? Então faça essa meditação, faça essa técnica da respiração e liberte a outra pessoa. Faça isso todas as noites. Estudos comprovam que tudo que a gente faz no período de 21 dias a gente consegue, porque é através então da repetição é que o nosso subconsciente entende e que ele começa então criar aí processos neurais que vão nos ajudar. E escreva aí uma carta de despedida, algumas pessoas fazem isso também. Escreva uma carta de despedida, coloque os pontos que foram positivos na pessoa, os pontos que foram negativos, e então desapegue-se. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você perceber que tem alguém aí sofrendo por amor, triste porque não está mais no relacionamento aí que gostaria, né? Porque terminou o relacionamento, enfim. Então compartilhe o conteúdo lá no WhatsApp da pessoa, para que você também possa ajudar as pessoas aí que estão precisando. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Aqui a gente traz conteúdos relevantes que podem sim te auxiliar e auxiliar as pessoas aí que você conhece. Tá bom? Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.